Meus queridos, a paz do Senhor Jesus para todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos nesta manhã maravilhosa. E hoje eu quero meditar com vocês um pouco da palavra de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 32, e vamos ler o versículo 24 adiante, em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 24. Naqueles dias adoeceu Ezequias e estava à morte. Orou ao Senhor, que lhe respondeu e lhe deu um sinal. Ezequias, porém, não correspondeu ao benefício que lhe foi feito, pois o seu coração se exaltou, pelo que veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Então Ezequias se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém. Por isso a grande ira do Senhor não veio sobre eles, nos dias de Ezequias. Teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, e fez tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda espécie de objetos desejáveis. Também construiu celeiros para a colheita de cereal, de vinho e de azeite, e estrebarias para toda espécie de animais e currais para os rebanhos. Edificou cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, pois Deus lhe tinha dado muitíssimas riquezas. Foi Ezequias que tapou o manancial superior das águas de Gion e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em tudo que se propôs a fazer. Contudo, no negócio dos embaixadores, dos governantes de Babilônia, que lhe foram enviados a perguntar acerca do prodígio que se fizera naquela terra, Deus o desamparou para testá-lo, a fim de saber tudo o que havia no seu coração. Vamos ler o versículo 32. O restante dos atos de Ezequias e seus atos de devoção estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. Descansou Ezequias com seus pais e foi sepultado no mais alto do sepulcro dos filhos de Davi. Todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram honras na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Que palavra maravilhosa, meus irmãos. Que palavra tremenda. Se o Senhor Deus assim me permitir, hoje eu vou ter a oportunidade de explanar ela toda, ou pelo menos uma parte dela, no culto hoje à noite na nossa igreja. É muito interessante nós começarmos a ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e perceber o tanto de reis, sacerdotes e profetas que passaram no meio do povo de Deus. Mas que nos entristece bastante é que a sua grande maioria, se tratando de reis, de liderança, a sua grande maioria no poder, com riquezas, se corromperam amargamente, levantaram ídolos e obrigaram o povo de Israel a adorar. Ou na maior discrepância, queriam ser próprios adorados e fizeram ídolos, bosques com a sua imagem. Mas eu me alegro e eu louvo a Deus que também isso trata da igreja moderna de hoje. Que por mais que muitos se levantam, muitos chegam ao poder, muitos chegam ao destaque, Deus contempla os pequeninos. Deus contempla aqueles que ninguém dá nada por eles. Porque o coração destes tais são verdadeiros e íntegros a Deus. Glórias a Deus. E é sempre os pequeninos. E é sempre o que a humanidade rejeita. É sempre aqueles que é humilde de coração. Que dos tais é o reino de Deus
e Deus usa poderosamente. Mas se tratando dos reis de Israel, na sua grande maioria se corromperam. Mas quando a gente começa a analisar na Bíblia Sagrada, teve homens valorosos, homens que abandonariam tudo, toda a riqueza, todo o poder por amor a Deus, como Davi, por exemplo. Davi entristeceu, estava no poder, estava rico, entristeceu amargamente e foi em busca da Arca da Aliança. Enquanto ele não encontrou a Arca, que significava a presença de Deus em Israel, ele não desistiu de buscar. E quando a gente analisa a história de Ezequias, é a mesma coisa. Homem de Deus, grande homem de Deus, homem exemplo, que lutou braçalmente com a sua força física, mas primeiro ele lutou com a sua força espiritual. Ele pediu Deus, vamos vencer. Consultava a Deus constantemente. E as promessas de Deus foi se concretizando para o povo de Israel através de um líder obediente a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Ezequias, o final da sua morte, bem próximo dele morrer, Deus ainda acrescenta anos na vida do homem de Deus. Porque era um homem que quando o profeta, lá em Isaías capítulo 38, anuncia que ele vai morrer, quando o profeta anuncia, ele vira as costas para a parede, busca a Deus e começa a fazer Deus lembrar. E Deus já tinha onisciência, mas Deus viu maravilhosamente a fé daquele homem. E começa a fazer Deus lembrar em oração. Deus, olha o que eu fiz para o povo de Israel. Olha o que eu fiz para ajudar. Lembra, Senhor, que eu fui fiel ao Senhor até aqui. E eu vou morrer assim, Senhor, com essa doença. E a Bíblia diz que Deus usa o profeta para voltar e dizer: Deus ouviu sua oração e você vai ter mais 15 anos de vida. Glória a Deus. Isaías capítulo 38 diz isso. Nós estamos aqui estudando em Isaías, em 2 Crônicas capítulo 37, 32, sobre a morte dele. A Bíblia diz no versículo 24 adiante que Ezequias é curado. Olha como que Isaías 38 com 2 Crônicas tem a mesma coisa, a mesma sintonia. Ele foi curado dessa doença mortal. E a Bíblia diz que no versículo 25 ele não corresponde à bem-aventurança que foi dele ter 15 anos de vida. Ele faz alguma maldade aos olhos do Senhor. Ele se exalta porque Deus curou ele. Só que de contrapartida, quando a ira de Deus ia cair sobre ele, sobre Judá e Jerusalém, no versículo 26 ele se humilha. Ele se arrepende. Porque quando a pessoa se exalta, se ela não se converter, Deus abate ela. Só que antes de Deus abater e amaldiçoar o rei Ezequias, a Bíblia vai dizer que Ezequias se humilha. E aí o coração de Deus se derrete. E aí a ira que Deus ia lançar cessa. Deus ama ver um coração aquebrantado. Deus ama ver o povo dele clamando, pedindo perdão. Deus ama ver o povo exaltando a ele. E quando nós olhamos para dentro de nós e falamos: Deus, como eu sou pecador, como eu sou pequeno, como eu não mereço o seu perdão, Senhor. Olha como que o Senhor me usa pela tua infinita misericórdia. Esses aplausos aí é pro Senhor, Pai. Esse glória a Deus, aleluia, é só pro Senhor. Meu coração não pode se exaltar de forma alguma. Se eu sou um vaso escolhido, foi porque o Senhor me escolheu.
Se eu sou um vaso chamado, foi porque o Senhor me chamou. Eu não posso me exaltar com os holofotes. E quantas pessoas têm se exaltado? E quantas pessoas têm se engrandecido? E a Bíblia diz no capítulo 32 de 2 Crônicas, aprenda com isso todos nós. Ezequias poderia se exaltar com riquezas, porque a Bíblia diz que ele tinha muita abundância de prata, ouro, pedra preciosa, especiarias, tudo que era desejável. Versículo 27, ele tinha. Mas ele não se exaltou com isso. A Bíblia diz que ele se exalta por ele ser curado. Isaías 38 e 2 Crônica 32. Eu fui curado, Deus me curou porque eu sou especial, eu sou... Não. Quando Deus fala, olha, eu te curei, não foi por causa disso. Eu te curei pelo meu infinito amor, porque você clamou de coração. Aí ele reconhece. E ele se humilha. Irmãos, tudo que Deus fazer em benefício para você, que você fala, olha, agora eu tô tranquilo, agora eu tô abençoado, agora eu tenho minha casa, agora eu tenho um dinheiro melhor, tenho uma condição melhor. É para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Amém? E a Bíblia diz claramente, meus irmãos, que Ezequias ele tinha abundância de tudo valioso financeiramente. E a Bíblia diz que ele tinha celeiros a qual estocava azeite, vinho, cereal. Ele tinha currais. Então ele era muito rico. Muito rico. Mas ele morreu cheio da presença de Deus. Porque ele reconheceu que tudo que ele tinha é a mão do Senhor que estava prosperando, como a própria palavra diz. Agradeça a Deus por tudo que você tem. Agradeça a Deus por o nada que você tem. E Deus multiplicará o nada. Agradeça a Deus pelo tanto que você tem. E Deus te encherá da presença dele até a sua morte. Ezequias morreu cheio da presença de Deus. Ezequias morreu sem a ira de Deus no seu tempo. Como a Bíblia diz. Que a ira do Senhor não veio no seu tempo. Porque ele foi um homem que teve seus vacilos. Teve seus pecados. Mas confiou que Deus poderia perdoar os seus pecados. Sarar a sua terra. Ele queria morrer na presença do Senhor. Então, queridos, reflita nessa história verídica da palavra de Deus. E 2 Reis, capítulo 20, também vai falar sobre isso. Vai falar sobre o mesmo rei, Ezequias. Nós lemos aqui 2 Crônicas, capítulo 32. Isaías, capítulo 38, vai falar da mesma coisa. E 2 Reis, capítulo 20, também vai falar. Olha como esse homem de Deus viveu esse tempo todo na presença de Deus, a ponto de ser orgulho nas Escrituras, em 3 livros. Amém? Que quando o seu cabelo meu está começando a ficar um pouco calvo, mas quando ficar branquinho, que você tenha muita história de Deus para contar para as pessoas. Que você tenha, que as pessoas venham ter orgulho de estar perto de você. Que a sabedoria que Deus implantar na sua cabeça, na sua mente, venha ser algo paladável aos ouvidos das pessoas. Que as pessoas venham ser atraídas pela glória de Deus na sua vida. Amém? Seja como o rei Ezequias. Morra, viva, tenha abundância ou tenha nada, mas tenha a presença de Deus. Deus abençoe. Shalom. Paz do Senhor.